Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula muito importante hoje. Temos muitos assuntos, mas eu tenho certeza que vai acrescentar muito a vida de cada um de vocês. Nós estamos na nossa nona aula dos estudos sobre as promessas de Deus. E hoje nós estaremos vendo sobre as promessas de Deus para pais e filhos. As promessas de Deus para pais e filhos. Um estudo bastante importante. Eu tenho certeza que todos nós aprenderemos muito com todos esses ensinos que nós teremos. Fiz algumas pesquisas, temos bastante coisas para adicionar aí aos irmãos. Eu acredito que nós cresceremos muito espiritualmente nesta data. Mas vamos lá, meus amados. Meus irmãos, para que nós possamos iniciar falando sobre essas promessas, ou seja, as promessas de Deus para os pais e para os filhos, nós vamos ter que chamar a atenção dos irmãos para um assunto que é a formação da família, meus amados. Hoje, pelos critérios e influências desse mundo que jaz no maligno, as famílias elas são formadas aí muitas vezes aí ao acaso, por impulso, por imprudência, por uma gravidez, e até para que a criança, ou o filho, né? Não vamos chamar de criança, vamos chamar o filho, às vezes até um pouco mais novo, mas é para que ele se veja livre de um lar abusivo. É difícil nós pensarmos dessa maneira, mas é fato. Às vezes o filho se casa para se ver livre de um lar abusivo. E não é isso o que propõe Deus a toda a humanidade. A meu ver, meus amados, humanamente falando, a verdadeira família é um dos alicerces que ainda, meus irmãos, segura a malignidade humana que está presente aí neste mundo. Portanto, meus irmãos, entendam que namoro e noivado é um período de tempo muito necessário para que o casal que está se formando ali se conheça e assim eles possam decidir equilibradamente pelo casamento. Embora nós saibamos que isso não vai impedir de maneira nenhuma o equívoco em algumas decisões. Isso não vai impedir que haja um problema durante o casamento, mas se você faz e trata isso de uma maneira mais equilibrada, namorando por um tempo, ficando noivo, conhecendo de verdade a pessoa, você reduz em muito esse risco. Mas, com a decisão do casamento tomada, meus amados, nós precisamos entender sempre que a palavra de Deus ela deverá ser o norte sempre para este relacionamento. 1 Coríntios 16, 14 diz que nós devemos fazer tudo com amor, inclusive casar, não é verdade? Inclusive casar, nós devemos casar por amor verdadeiro, não por impulso, por um ímpeto. Né? Amados, o que torna uma casa um lar, o que transforma 4 paredes em um lar, é o amor entre os membros desta família, é o relacionamento. Uma outra coisa vital também é a comunicação franca, uma comunicação constante entre os familiares. Nós vemos hoje muitos pais que pelas dificuldades da vida deixam ali os seus filhos com babá, com empregadas, os deixam na escolinha durante o período integral, deixam eles em creches, né? E essas acabam se tornando crianças orfanadas, crianças carentes, tanto afetiva, psicológica, como emocionalmente. Nós sabemos, conhecemos e passamos também por todas essas dificuldades que eu tenho certeza que muitos irmãos eles passam. Mas eu quero aqui dizer que os pais eles precisam intensificar a comunicação no lar, mesmo no pouco tempo que eles têm. Tá? Esse pouco tempo que os pais têm com os filhos, eles devem dedicá-lo a ensinar, a orientar seus filhos nos preceitos
que nós temos como sendo, como sendo os preceitos corretos, tá? E não deixando ali, nem permitindo que a formação deles venha por meio de estranhos, por meio de uma pessoa que tenha um perfil diferente do seu, diferente do da sua esposa. Nós estamos ali constituindo uma família, não uma reunião de pessoas estranhas. Mas constituir uma família significa igualitar, é tratar, é preparar, é ser todo, é formar um conjunto muito unido, pessoas diferentes, mas com a mesma formação. Né? É dessa maneira. Quando você quer o melhor para o seu casamento e para os seus filhos, você deve verdadeiramente direcionar a vida nesse sentido. Amados, quando a palavra de Deus ela fala lá em 1 Coríntios 11:3 que a cabeça de todo homem é Cristo e que a cabeça da mulher é o homem e que a cabeça de Cristo é Deus, nós precisamos entender com isso também que a cabeça dos nossos filhos somos nós, os seus pais. Nós temos que trazer essa formação, nós temos que preparar essa mente. É dessa maneira. Então a cabeça dos nossos filhos somos nós, porque nós é que vamos dar esta formação intelectual, psicológica para eles. Mas entenda que esta submissão do filho para com o pai, meus amados, em todos os aspectos que nós falamos, de Cristo para com Deus, da mulher para com o homem, do homem para com Cristo, em todos os sentidos, e agora do filho como para com os seus pais, né? Nós precisamos entender que essa submissão, meus irmãos, ela deve sempre ser motivada pelo amor, nunca pela imposição. E assim nós entendemos que o relacionamento dos pais e também entre os seus filhos deve ser sempre de bênção e proteção. A mulher ela tem que amar o seu marido tem que amá-la e tem que dar para ela proteção, assim como tem que dar para os filhos também. Isso é bênção de Deus. Vejam no último versículo do Antigo Testamento, que está lá em Malaquias 4, vamos falar dos 5 e 6, né? Ele deixa uma promessa para nós ali. Nós precisamos começar a entender o todo da Bíblia. Ele diz que ele nos enviará o Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que ele não venha com ira contra a terra e nem com maldição. Então vejam bem, Malaquias 4, 5 e 6 nos fala isso. Porém a palavra usada lá é Elias, na maioria das leituras que se faz. Mas no original, meus amados, refere-se à justiça, é a palavra mishpat. E se fala ali de justiça, julgamento, justiça e ordenação. Ou seja, é o envio do Messias para cumprir esta promessa. E isto posto, nós podemos agora já começar a querer iniciar a nossa aula. Os textos sugeridos estão em Salmos 127, de 3 a 5, e Efésios 6, de 1 a 4. E como nós podemos já ver claramente, se fizermos essas leituras, nós não as faremos, mas nós veremos claramente, meus amados, que no contexto desse assunto, filhos, eles são de fato presentes de Deus. Os filhos são de fato presentes de Deus. Mas fato é que a criação deles envolve desafios e responsabilidades infinitas para os pais. Então, nós temos, além da difícil missão da criação, ou seja, o criar os filhos, a dar a roupa, a alimentá-los, nós temos também a missão de ensinar, nós temos a missão de cobrar, nós temos a missão de corrigir. Só que, acima de tudo, nós temos a missão também de manter um bom relacionamento com eles. E isto mesmo diante de todas essas cobranças que nós temos
que fazer diante de todas essas correções, porque nós vivemos, meus amados, hoje, nós vivemos em um mundo tenebroso. E quando eu falo tenebroso é no sentido de humanidade. Esse mundo, esse mundanismo é um sistema babilônico, meus amados. Se nós formos dar um pouco de atenção ali para Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 18, leiam para vocês entenderem. Vocês vão ver que muitas coisas estão se passando hoje. Aquilo está lá para o fim dos tempos, mas ele conversa conosco também nesta época que nós estamos vivendo. Aliás, conversa conosco em todas as épocas da historicidade que nós temos para falar com os irmãos. E hoje, meus queridos, esse sistema tem por objetivo principal, esse sistema babilônico, esse sistema mundano, de destruir a família segundo os padrões estabelecidos por Deus. Meus irmãos, é importante para nós vivermos as promessas de Deus, porque nós sabemos que no final a igreja vai ser vitoriosa. Então, por que nós nos acovardamos? Por que nós deixamos de fazer? Nós sabemos que se nós formos verdadeiramente a igreja de Cristo, nós seremos vitoriosos. E quem nos coloca como igreja de Cristo é todo o relacionamento que nós temos com Deus. Então nós precisamos lutar e perseverar. Se de fato, meus amados, nós obedecermos a Deus, nós vamos poder usufruir de todas essas promessas. Nós já sabemos que somente quem obedece os seus mandamentos, os seus princípios, os seus exemplos, poderá ser vitorioso neste mundo tenebroso que nós vivemos. Lembre-se que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não tenha dúvida disso de maneira nenhuma. Efésios 6:1 diz que, nos diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Obedecei vossos pais no Senhor. E quando o texto original apresenta a palavra no Senhor, ela está usando ali o termo grego dikaikos, ou seja, obedecer em coisas justas, obedecer num sentido reto, num sentido virtuoso, num sentido daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Já no sentido judicial, seria assim, emitir juízo justo, onde o modo de pensar é conforme e de acordo com a vontade de Deus. E quando a Escritura, meus amados, fala para nós sobre ensinar os filhos, isto deve ser feito na idade áurea, ou seja, desde a mais tenra infância. Provérbios 22:6 é muito claro: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso é claro. Portanto, meus irmãos, entendam que a formação do caráter, a formação do temperamento, a formação da personalidade deve ser iniciado desde muito cedo. Nós temos que mostrar e ter amor, mas nós temos que mostrar para as crianças os limites. Ela tem que conhecer, do mesmo jeito que ela aprende a palavra eu quero, eu vou fazer, ela tem que aprender a palavra não, você não pode, você não deve. Tudo isso com muito amor, meus amados. Tudo com muito amor. É desta maneira. Portanto, a formação de caráter e temperamento das crianças deve ser iniciado muito cedo, como nós falamos. Por quê, meus irmãos? Porque os impulsos infantis, eles são meio que sem controle. E a falta da disciplina ensinada é que são as causas mais comuns dos problemas sociais, dos problemas familiares. Então, a disciplina tem que ser ensinada desde cedo. Isso não é, meus irmãos, corrigido na escola, como muitas pessoas pensam. Ali o professor dá uma bronquinha, uma coisa ou outra, mas não é o pai e a mãe. Isso tem que ser corrigido pelo pai e a mãe. O pai e a mãe têm que moldar o caráter da criança, a personalidade da criança. É desta maneira. Nós queremos o melhor
para os nossos filhos. Então não permita, não deixe que a escola faça. Aí nós vemos o pai, a criança foi repreendida de uma forma um pouco mais enfática na escola, o pai vai no outro dia brigar na escola. Ele tem que ir na escola para saber o que aconteceu, brigar na escola se houve um tratamento desproporcional, mas quando chegar em casa orientar o filho, conversar com o filho, 1, 2, 10 vezes nesse sentido. Nesse sentido. É preciso, meus amados, ensinar as crianças desde cedo a conviver com o diferente, a respeitar os pais, familiares e, inclusive, as outras pessoas. Aí, meus irmãos, conforme a idade avança, a criança começa a ter entendimento e aí é necessário começar a ensinar a ela a temer a Deus, a ensinar a ela as coisas de Deus, a ensinar a ela a executar certas tarefas, ensinar a ela sobre certas responsabilidades, ensinar o sim, mas ensinar também o não. Enfim, meus amados, é ter o cuidado de deixar a criança viver e ser criança mesmo, ser feliz, mas orientando sempre. Mesmo assim, nós erramos. Nós precisamos entender que deixar uma criança ser feliz é prepará-la para que ela seja um adulto feliz. E assim nós precisamos preparar ela para a vida. Afinal, eles vão crescer, eles vão precisar ter a sua pessoalidade, a sua individualidade. Eles vão ter que conviver em grupo. E aí eles vão precisar conhecer os seus direitos e deveres, e o direito e o dever das outras pessoas também. Não se esqueçam disso. Não é somente o seu filho, não somos somente nós que temos os direitos. O meu direito acaba quando começa o seu. Isso precisa ser ensinado, isso precisa ser explicado. Respeito, insistentemente ensinado. Em Provérbios 23, 13 e 14 diz: não retenhas, olha bem, não retenhas a disciplina da criança. Não é do jovem, não é do adolescente, é da criança. Porque se ele não aprender enquanto é criancinha, enquanto é criança, quando for jovem, quando for adolescente, ele não aprende. Então não retenhas a disciplina da criança, porque se tu bateres nele com uma vara, prestem atenção na leitura original, se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu o baterás com uma vara e livrará a alma dele do inferno. E aí eu não quero acrescentar nada à Bíblia, mas eu quero falar com o homem, não somente do inferno, mas das coisas que o mundo apresenta. Se você não corrigir ele cometer um crime, ele vai parar na cadeia. Se você não corrigir e não ensinar ele a respeitar as outras pessoas, ele pode ser agredido durante a vida, ele pode vir a ter lesão, ele vai sofrer muito mais do que você, com amor, ensinando ele a viver, a respeitar, a ter comunhão. Agora, quando a palavra aqui diz que se tu bateres nele com uma vara, aqui é bater de fato. A palavra hebraica usada é nakah, N-A-K-A-H, ou seja, golpear, açoitar, atingir, bater. A palavra é realmente essa. Naquela época, o costume era corrigir e ensinar nesses modos. Nós precisamos entender o contexto histórico também da época. Já hoje em dia, a pedagogia, meus amados, da disciplina da vara, apresenta a persistência no ensino. Ou seja, explicar e explicar de novo. É conversar de novo. É ser insistente para com as crianças, em casa e fora de casa. Você chega na casa de uma pessoa que você vai visitar, o seu filho entra, você não explicou para ele nada, ele entra, sobe no sofá, põe o pé na parede, chuta o cachorro da mulher que você está visitando, faz aquela bagunça e você não fala absolutamente nada. Você está agindo de uma maneira errada. Quando você chegar na casa de uma visita, isso não pode, aquilo não pode, não põe o pé no sofá. É ensinar, meus amados, é ensinar. Pode ser na casa da avó, na casa do avô, na casa do tio, pode ser onde for. Ensinar. Você não está na sua casa, você faz o que você quer porque nós permitimos. Aqui é a nossa casa.
Mas na casa dos outros existe um mínimo de respeito que você tem que ter. Então é ensinar, é viver isso, é explicar. Agora você tem que se lembrar sempre, sempre, meus amados, sempre, que é o exemplo dos pais, são as atitudes dos pais o que mais vai falar com os filhos. Se ele chega em casa e vê a mãe gritando com o pai gritando com a mãe, ele vai gritar também. Se ele vê o pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai, ele, quando crescer um pouquinho mais, vai querer bater também. Eles já, quando são crianças, por impulso, eles batem automaticamente. Então, eles veem que aquilo não é errado. Quando você vai repreender o seu filho, que você começa a dar uma surra nele, começa a beliscar, ele vai repetir o seu ato. Ele vai fazer igual. Por isso que recebe reclamação. O teu filho beliscou lá na escola. O seu filho fez isso, porque não foi orientado em casa. Ou ele viu o pai batendo na mãe, ele viu a mãe batendo no pai, ele viu o pai xingando. Eu e a Adriana, nós presenciamos uma atrocidade com uma criança de 8 anos. A criança fez, o pai corrigiu e ensinou a falar o palavrão como era de fato, porque a criança estava errando no praticar, o pai ensinando ele a falar. Meus amados, são coisas incabidas. Vocês que conhecem a minha família, perguntem para a Adriana. É dessa maneira, meus amados. É o pai, é o exemplo do pai que mais fala com os filhos. Portanto, meus irmãos, dê bons exemplos e siga estas orientações que nós estamos passando hoje aqui. Insista e persista até que eles aprendam, até eles aprenderem e obedecerem, começar a cumprir. Mas vejam e entendam, meus amados, com muito amor, não é imposição, não é batendo, não é surrando, não, é com amor, é orientando, é conversando. Enquanto eles são pequenininhos, você vai ter que controlá-los. A hora que ele aprendeu o eu quero, a hora que ele aprendeu o sim, a hora que ele aprendeu a pegar e chorar, aí você tem que orientar e já começar a explicar o não. Não pode, não deve, não é educado, não é... É isso, meus amados. E assim, meus irmãos, eles vão se tornar o quê? Uma bênção. E não somente para vocês, eles vão se tornar uma bênção para o mundo. Ok? Vamos iniciar então? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós vemos aqui no primeiro assunto, relacionamento bíblico entre pais e filhos. É dessa maneira. O Salmos 117, meus irmãos, versículo 3 a 5, ele ensina os pais a verem seus filhos como herança do Senhor. São muitas pessoas, vamos dizer, muitas pessoas não querem os filhos, evitam ter filhos, não querem, mas se tem, meus amados, você tem que entender ele como bênção, você tem que entender como ele sendo um galardão. Para isso, nós precisamos entender que o livro de Salmos ele é dividido em 5 partes, para que nós entendamos o que é a criação, o que é crescei-vos e multiplicai-vos. Vamos lá, né? Então, o livro de Salmos ele é subdividido ali em 5 partes, ou seja, são 5 livros menores. E os livros que não estão inclusos aqui, eles são alguns salmos específicos. Cada livro, meus amados, tem uma doxologia. Cada um desses livros menores, ele tem uma doxologia. O primeiro vai do Salmo 1 até o Salmo 41, não vou falar a doxologia. O segundo vai do Salmo 47 ao 72. O terceiro livro ele vai de 73 a 89. O livro de número 4 vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E finalmente chegamos no livro número 5, que é o que contém o Salmo que nós estamos estudando hoje. Ele vai de 107 a 150. Então, meus amados, a doxologia, o término desse 5º livro menor do Saltério, ele diz assim, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Essa é a doxologia dele. Lembra que nós já falamos sobre isso? A criação é para louvor, honra e glória do Senhor. Lembrando a vocês, eu não sei se nós já tivemos essa aula, se eu já passei isso para os irmãos, doxologia é o louvor ou a bênção normalmente trinitária com que se conclui uma oração ou um hino. Então, cada um daqueles 5 livros tem uma doxologia. Não vou ler porque não é pertinente ao nosso assunto de hoje, mas vamos lá, voltando à nossa aula para não tornar ela muito longa, embora eu ache as nossas aulas bastante gostosas, mas é a minha opinião, não é a de vocês. Então,
O Salmo 127, ele é da autoria de Salomão e ele faz parte dos cânticos dos degraus. E o que é o cântico dos degraus? É aquilo que nos leva para cima, meus amados. Né? É o caminho que nos leva para o alto, é aquilo que nos anima. Então entendam que todos os esforços, meus irmãos, eles são importantes, mas a nossa confiança deve sempre estar no Senhor. Mas tudo o que está a nosso alcance, nós devemos fazer. E conforme nós já falamos para os irmãos, aqueles que têm filhos e sabem criá-los, são, de fato, bem-aventurados. E eles serão bênção, como nós já falamos, tanto para a família quanto para a sociedade. Mas faz parte do primeiro assunto, então nós já temos que trazer para os irmãos. O segundo tópico do primeiro assunto já nos leva ali para Efésios 6, de 1 a 4. Nós vemos um mandamento com promessas para os filhos, né? Onde nós vemos os deveres dos filhos para com os pais, nos versículos de 1 a 3, mas também vemos os deveres dos pais para com os filhos, no versículo 4. E os deveres dos filhos é obedecer, é honrar. Essas palavras são até conciliáveis, obedecer e honrar, mas no original elas são diferentes, meus amados. Obedecer é do grego ipakou. Obedecer é do grego ipakou, que significa dar ouvidos, significa entender. Isso está lá em Mateus 8, 27, está também em Romanos 10, 16. E isto deve ser permanente, isso deve ser habitual, conforme o fez Cristo. Afirma até o texto de Hebreus 5, 8 e 9, que diz, né? Embora ele fosse um filho, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Nós estamos aqui falando de Cristo. E tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou o autor da eterna salvação para todos aqueles que o obedecem. Amém? É desta forma. Ele aprendeu com aquilo que ele sofreu. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas como homem, ele aprendeu, meus amados. Ele viveu aqueles momentos, aqueles sentimentos. É dessa maneira. Então, entendam que Jesus, o Verbo de Deus, obedeceu. Nós também precisamos obedecer. A nossa salvação, meus amados, ela depende. Lembre-se, ela não depende de obras. Não depende de obras, mas da graça de Jesus. E quando você recebe a graça de Jesus, você vai se arrepender, você vai ter fé e você vai obedecer. Simples. Simples assim. Lá fala também que os filhos devem honrar os pais. E aí é do grego timau. Ou seja, é estimar, é respeitar, é reverenciar. Isso está lá em Mateus 15, 4, no versículo de 4 a 8, e em Mateus 19, no versículo 19. Mateus 19, no versículo 19 também. O filho sábio, meus amados, ele não despreza seus pais. Mas se entendam que ele vai aprender essa sabedoria com os próprios pais, com o relacionamento. Não é deixar ele largado, querendo que ele aprenda sozinho, ou que os outros ensinem. Ele não vai ser o que você quer. Então ele não despreza os seus pais, ele vai alegrá-los. Isso está em Provérbios 10, 1, Provérbios 15, 20. Nós temos vários textos. Eu coloco um ou outro aqui para vocês, para que vocês tenham uma base para pesquisarem depois. E eu gostaria que vocês pesquisassem, para que confrontassem e vissem a verdade daquilo que nós ensinamos aqui. Ocorre, meus irmãos, que infelizmente nós vemos hoje, posso dizer assim, muito desprezo mútuo. Nos dias atuais está dessa maneira, mas o fim daqueles que desprezam não vai ser bom. A não ser que, como nós acabamos de falar, eles se arrependam. Provérbios 17, 25 e Provérbios 19, no 26.
Aqui eu posso trazer para vocês exemplos de filhos bons, mas eu vou trazer apenas um, o de José, mesmo passando o que passou, mesmo sofrendo o que sofreu nas mãos da sua família também, ele honrou a sua família. E assim ele foi abençoado, como todos os filhos que honram os seus pais. Lembre-se sempre, meus amados, que os filhos de hoje são os prováveis pais de amanhã. Nós precisamos entender isso. Lembram do quinto mandamento, o Êxodo 20, 12? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, né? Que o Senhor teu Deus te dá. Ele está no Antigo Testamento, meus amados. É o quinto mandamento. Ele está no Antigo Testamento, só que ele é repetido no Novo Testamento. Isto deve ser encarado de uma forma prazerosa por todos. Honrar pai e mãe. É isso aí. Vamos ao terceiro tópico deste primeiro assunto. Mandamentos e bênçãos para os pais, né? Para os pais. Então, vejam bem, nós podemos falar aqui, nesse contexto aqui, pela leitura que nós já fizemos aqui, que nós não fizemos, mas ela está aqui no quarto versículo de Efésios, e vós pais não provoqueis a ira de seus filhos. Vamos lá, então nós vamos ali. Então ali existe o roi pateris, a palavra grega roi pateris, ou seja, é o termo no plural, referente aos dois cônjuges. Esse exemplo está lá em Hebreus 11, 23, assim, este tópico ele se refere a mandamentos e bênçãos para os pais. Nós vemos, portanto, no texto, um mandamento duplo, Efésios 6, 4. Aí, eu não ia concretar, mas eu vou ser obrigado, né? E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Ou seja, não irritar. A palavra é, o pai e a mãe não devem irritar o filho, não devem enfurecer ele, mas devem sim criá-los e levá-los à maturidade na doutrina ou disciplina do Senhor, do grego paideia, ou seja, isso se refere a um treinamento. Como nós sabemos, né, em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, ou seja, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instituir, instruir em justiça. Também lá em 1 Coríntios 10, 11 também nos diz, né, que todas as coisas que acontecem são como exemplos. Elas estão escritas para a nossa admoestação, para nosso ensino, para o ensino dos nossos filhos, sobre os quais o fim do mundo está chegando. Então, nós, meus amados, nós, os pais, devemos ser os melhores amigos dos filhos. Então, nós temos que ser, de fato, muito amigos dos nossos filhos e vice-versa. Tá? E com isso nós não devemos provocá-los. A provocação acontece, meus irmãos, quando como pais nós nos tornamos ausentes, ou quando de uma forma exagerada nós exigimos melhores resultados dos filhos, mesmo sendo ausentes. Nós somos ausentes, não ensinamos, não orientamos, mas cobramos. Como é isso, meus amados? Nós fazemos isso e nós não temos compreensão, e com essa falta de compreensão nós demonstramos também uma falta de amor que chega a ser irracional para eles. Mas eu não fiz nada e meu pai está assim comigo. Por que ele está achando ruim? Eu não sabia, eu não sei, eu não aprendi. Meus amados, ensinem seus filhos, orientem. Nós precisamos demonstrar o amor verdadeiro pelos nossos filhos. Nós também, meus amados, provocamos a ira deles quando nós abusamos dele em todos os aspectos, em todos os sentidos. Como, por exemplo, usando eles como empregados, usando eles como serviçais. Vai varrer a casa, vai fazer não sei o quê. Não é vai varrer, não é vai fazer. É orientar, é ensinar. Ajuda a mamãe, ajuda o papai. Vem aqui me ajudar. Sabe aquele pai que gosta de ensinar o filho a profissão? Vem aqui, me ajuda. Me ajuda aqui a tirar esse parafuso.
É dessa maneira, me ajuda. Eu estou precisando de você. Você não está, mas você está. Eu estou precisando de você. Por quê? Porque eu tenho que te passar coisas boas. Eu tenho que te ensinar coisas boas, meus amados. Então nós não podemos usá-los como empregados, no sentido de levá-los a fazer as coisas por imposição. Nós devemos sim estimulá-los. Nós precisamos ensinar eles a nos ajudar. Mas com o intuito e com o sentido de educação e não de abuso. Entenderam? Educação e não abuso. Eu posso dizer para vocês também que não é somente isso. Qualquer outra situação, meus amados, que possa prejudicá-los em seu desenvolvimento pessoal ou social, não se pode somente cobrar, exigir. Nós devemos estimular no convívio social, nas coisas pessoais também. Nós precisamos estimular, nós precisamos animar, colocar eles para cima, como diz o texto. Como diz o texto, como nós já explicamos para os irmãos aqui. E nós precisamos, com isso, permitir, meus amados, que eles tenham e vivam a sua infância, a sua juventude, sendo felizes, mas aprendendo. Não é repreensão, é ensino. No ensino há necessidade de repreensão? Mas amorosa. Ensino. A repreensão vem para ensinar e não para maltratar, não para judiar. Não é uma repreensão gratuita. Então nós devemos sim instruir os nossos filhos no caminho que ele deve andar. E assim, quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Vocês se lembram disso? É assim. É a Bíblia. Isso é Bíblia, meus amados. Meus irmãos, em Efésios 5, 22 até 6, 9, nós vemos muitos mandamentos e ensinos a respeito do papel de cada membro da família e da sociedade. Esposa, marido, filhos, pais, servos, patrões. Mas quanto aos pais, que é o nosso assunto de hoje, eles devem conduzir seus filhos à maturidade por meio da disciplina, colocando na mente deles os princípios dos mandamentos das Escrituras Sagradas. Nós precisamos nos unir e unir nossos lares, comunhão, porque até em nosso meio, os lares cristãos, eles estão hoje, em muitos casos, sem generalizar, é claro, mas eles estão desajustados. Muitos divórcios, muitas separações. Mas mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio ao divórcio, à separação, nós não podemos negligenciar de maneira nenhuma a criação dos nossos filhos. Aliás, uma leitura na Bíblia que apresenta o nosso ideal divino, ele está apresentado em Provérbios 1, 8 e 9, que diz: filho, ouve a instrução de seu pai e não abandona a lei da tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Simples, esse é o ideal divino apresentado por Deus. Vejam aqui que os dois, todos os dois, eles são importantes para a criação dos filhos, juntos ou separados, aspas, divorciados. Os dois, meus amados, eles devem se empenhar e dar o melhor de si aos seus filhos. Mas o que nós vemos hoje, e já falamos, é que eles vivem na sociedade um sistema babilônico. Um sistema babilônico. E o pior, o ser humano se acostumou e convive com isso naturalmente. Ou seja, ele vive modelos antibíblicos, onde a figura do pai ela é demonizada e o termo mãe tem sido substituído por parturiente. Olha que dificuldade, meus irmãos. Isto para quê? Para poder agradar os inimigos do modelo de família que Deus estabeleceu. Estas, meus amados, entre outras coisas,
deixam cada vez mais jovens com sérios problemas psicológicos. Nós precisamos, de fato, assumir o nosso papel como pais, ensinando os nossos filhos com verdade e na verdade. Com verdade e na verdade. E quanto às prioridades, meus amados, nós falamos de prioridades, mas o autor aqui ele foi muito criterioso e ele deixa claro não ser essas prioridades, não ser apenas para o obreiro, para qualquer, mas sim para qualquer pessoa do mundo, para qualquer pessoa que mesmo na igreja sem ser obreiro esteja ali. Ele precisa aprender essas coisas que nós vamos falar agora. As passagens que nós vamos ler, elas vão dizer respeito a quem? Aos obreiros. Mas aqui nós estamos falando no sentido geral, porque afinal todos nós somos obreiros de Deus. A missão é para todos, não é verdade? A missão é para todos. Portanto, quando nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, do capítulo 3 ao 1 Timóteo do capítulo 3 ao capítulo 5, quando nós vemos ali em Tito também 1, 5 e 6, as orientações para o bispo, nós devemos recepcioná-las como exemplo. Exemplo para pais, para mães, e devemos, meus amados, como fez Deus, priorizar as coisas. Em primeiro lugar, priorizar a Deus. O primeiro em nossas vidas é Deus, sem deixar de dar atenção à família. E a família recebe o segundo lugar. Então, o primeiro lugar é Deus, e o segundo lugar é a família. Não existe, meus amados, deixar a família ao léu devido à igreja. E nós vamos entender isso durante a nossa exposição. Mas jamais se esqueça também do seu ministério. O seu ministério é o terceiro nesta prioridade que ora apresentamos. Está lá em 1 Timóteo 4, 8, Mateus 10, 37, 2 Crônicas 15, 16. Então nós precisamos estar bem atentos. Deus, família, igreja e ministério. É desta maneira, meus amados. Já chegando no terceiro tópico deste segundo assunto aqui, ele deixa claro que a disciplina dos filhos não é apenas corrigir, mas sim, como lá em 2 Timóteo 4:2, pregar a palavra, ele instar a tempo e fora do tempo também, redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade. Vejam bem, com toda longanimidade e doutrina. E aqui não é apenas apontar o erro ou o pecado do filho, mas ensiná-los a como fazer o que é certo, ensiná-los a cumprir com as suas obrigações, sem usar de uma disciplina áspera, negativa. É preciso uma correção? É preciso, mas ela tem que ser equilibrada. Nós devemos exortá-los com paciência e muito amor. Paciência e muito amor, meus irmãos. O terceiro assunto que nós vamos entrar agora, ele fala de bênçãos para pais e filhos. E nós precisamos aprender com isso e refletir sobre alguns aspectos que podem melhorar esse tipo de relacionamento para que nós possamos, sim, receber essas bênçãos. Né? Isso vai nos tornar o quê? Alvos das promessas de Deus. Isaías 44, no versículo 3, diz o quê? Porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchentes sobre o chão seco, e derramarei copiosamente meu espírito sobre a lua. Sobre a sua semente. A minha bênção sobre a tua descendência virá. Irmãos, nós devemos valorizar a leitura bíblica, o culto, a oração e o louvor no lar. Isso aproxima muito. O ensino no lar da palavra de Deus, ele é crucial, porque a palavra é a base da formação espiritual, moral, emocional e social. Deve-se estimular os filhos a irem na igreja local. Sim, é claro, uma boa igreja,
um bom pastor, com certeza farão a diferença, ajudarão muito. Lembre-se sempre que a sua prioridade deve ser Deus. Sua prioridade é Deus, não é? Aí a sua prioridade é o seu próprio caráter, ou seja, você tem que se preparar como obreiro. Nós colocamos ali numa posição, estamos colocando aqui em outra, porque você vai conseguir fazer tudo isso, conciliar tudo isso junto, coerentemente. Então a sua prioridade é Deus, e com o seu relacionamento com Deus você forma o seu caráter como obreiro, como homem, como pai de família. E aí vem a sua família, que são a sua esposa e os seus filhos. Por último, meus irmãos, mas não menos importante, é a igreja. Porque para você cuidar dela é necessário, entendam agora como e por que priorizamos. Para nós podermos cuidar da igreja, nós precisamos primeiro buscar a Deus, conforme está em Mateus 6,33. Buscai primeiro as coisas do reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A segunda, meus amados, é cuidar de si mesmo, e no caso do cristão, se preparar como exemplo, como obreiro, para poder ser esse exemplo. Entenda que ser relaxado neste sentido irá te desgastar física e emocionalmente. Portanto, prepare-se. Isso está em Timóteo 4,16, está também em Timóteo 4,12, Tiago 2,12 também, né? Então, estamos lá. Primeiro, buscar a Deus. Segundo, se preparar como obreiro, como homem de Deus. Terceiro, cuidar da esposa. Cuidar da esposa. 1 Timóteo 3,2, Tito 1, 5 e 6, 1 Timóteo 3,12. E aí nós vemos o quarto ali, que é cuidar dos seus próprios filhos antes de cuidar dos outros. 1 Timóteo 3, 4 e 5. 1 Timóteo 5, versículo 8. E assim como já dito, o quinto, e não menos importante, que é cuidar da igreja. E ela é o seu alvo mais importante. Entenderam? A igreja de Cristo, ela é o seu alvo mais importante, né? Porém, sem a aprovação e o cumprimento de todas as anteriores que nós colocamos aqui, o homem ou o obreiro, ele não estará habilitado a cuidar da igreja. Uma pessoa que não é dedicada a Deus, uma pessoa que não é dedicada à família, uma pessoa que não é dedicada à sua formação de caráter, à sua formação intelectual, a formação de caráter, de personalidade, ele não está preparado para lidar com a igreja. Lembre-se, portanto, meus amados, que a ordem é Deus, família e igreja. Deus, família e igreja, deixando claro que se preparar é ser servo e também família. Agora, lembre-se sempre que, com relação aos filhos, nós precisamos ensinar, dar e cobrar na medida certa, na medida correta, meus amados. Elogiando, apreciando, corrigindo, quando for necessário, é claro, e insistentemente, muito insistentemente, eu reafirmo, se for preciso, mas sempre com muito amor. Entendam isso, sempre com muito amor, demonstrando e cultuando o amor e o respeito à individualidade e à pessoalidade dos seus filhos. Nós precisamos entender as falhas deles. Afinal, meus irmãos, quem não falha? Nós devemos ser os amigos mais íntimos de nossos filhos, como nós já falamos, e entendendo-os, nós devemos aceitá-los da maneira como eles são. Nós precisamos vê-los como bênção de Deus. Portanto, busque entender seus filhos. Dediquem tempo a eles. Dediquem tempo. Eu não tenho muito tempo, eu tenho 15 minutos. Esses 15 minutos são cruciais para a educação e para relacionamento. Evitem gritos, evitem descontroles, tanto com os filhos como com o seu cônjuge. Lembre-se que o seu exemplo é o que mais ensina. Orem com eles e para eles, ame-os de verdade. E quando errarem, nós errarmos, né? Quando nós errarmos, nós temos que aprender a pedir perdão a eles e explicar aonde erramos e por que erramos. É assim que nós ensinamos.
Efésios 6, no versículo 4. Nós já falamos agora sobre isso. Então você precisa se lembrar sempre que a disciplina vem primeiro através do ensino. Está em Deuteronômio 11, de 18 a 21. Leiam. Em segundo lugar, vem pelo exemplo. Isso está lá em João 13, 15. E vem também pela correção. Está em Provérbios 29, de 15 a 17. Agora nós precisamos lembrar que tudo isso deve ser feito com base, uma base específica no amor. Apocalipse 3,19, Provérbios 3,12. Leiam, leiam, entendam mais a palavra conforme eu vou passando a aula para vocês. Vocês parem quando eu falo, entra lá, leia e continua na aula, vai ficar perfeito. E assim o resultado será o quê? Obediência. Colossenses 3,20, filhos, obedecei os vossos pais. Né? A honra que está lá em Êxodo 20:12, que é o quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. A responsabilidade que está em Lamentações 3,27, que diz: é bom para o homem que ele carregue o jugo da sua juventude, ou seja, que ele seja responsável. Né? E a sabedoria, isso é o resultado, está lá em Provérbios 29:15. A vara e a repreensão são sabedoria para o filho entregue a si. Faz vergonha, desculpe, como eu estou de cabeça aqui, eu falei errado. Mas vamos lá, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si mesmo, ele traz vergonha para a sua mãe. É dessa maneira. Portanto, meus amados, que Deus nos ajude e nos permita, né, proteger os nossos filhos desse mundanismo babilônico que nós vivemos. Encerrei a aula. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar tanto pelo YouTube quanto também pelo meu WhatsApp, perguntarem, eu passo os estudos, passam para vocês toda a minha leitura da semana, que eu leio e escrevo para poder dar essa aula para os irmãos. E na próxima aula nós falaremos sobre a promessa da proteção divina. Acredito que vocês também aprenderão muito da mesma maneira como eu estou aprendendo. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham muita saúde, muita graça e muita paz no coração de vocês, e que vocês tenham um restante de semana e um final de semana maravilhoso, sempre na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.